Muito bem, estamos de volta e agora para falar sobre cada uma das punições relacionadas ao final da última aula. E a primeira que nós vamos ver é a advertência por escrito, classificada como uma penalidade. Vejamos. Trata-se de uma punição com efeito educativo. Por que efeito educativo? Porque o condutor infrator que for punido com advertência por escrito não pagará nenhum valor, conforme acontece no caso da multa. Também não será registrada nenhuma pontuação negativa em seu prontuário. Enfim, a advertência por escrito é uma punição que é recebida como um puxão de orelhas. E apesar de nem parecer uma punição, justamente por não gerar nenhuma despesa pecuniária ao penalizado, essa advertência fica sim registrada no prontuário desse condutor. E caso ele venha cometer outras infrações no decorrer dos próximos 12 meses, essa advertência será considerada no processo administrativo. Uma pergunta muito comum em prova é a seguinte: quando é que a penalidade de multa pode ser convertida em advertência por escrito? Depende de duas coisas. E aqui está: a penalidade de multa pode ser convertida em advertência por escrito se, primeira coisa, a infração cometida for de natureza leve ou média. Se a infração cometida é de natureza grave ou gravíssima, não há a menor possibilidade de deixar de aplicar a multa para aplicar a advertência por escrito. O agente de trânsito te flagrou sem o cinto de segurança. Ele vai te autuar, vai encaminhar essa autuação para a autoridade, e a autoridade de trânsito, analisando, perceberá que essa infração é de natureza grave. Deixar de usar o cinto de segurança é infração grave. Neste caso, não há a menor possibilidade de conversão da multa em advertência por escrito. Mas eu vou dar um outro exemplo. Você saiu de casa para fazer um pequeno deslocamento, foi à padaria com seu veículo e não levou os documentos de porte obrigatório, a sua habilitação ou licenciamento anual do veículo, e foi abordado nesse trajeto e, não apresentando a documentação, caracterizou então uma infração de trânsito, deixar de portar tais documentos que são de porte obrigatório. O agente vai te autuar, encaminhar essa autuação para a autoridade, que perceberá que essa infração, deixar de portar os documentos obrigatórios, ela é de natureza leve. E por não oferecer nenhum outro risco maior ao trânsito, a autoridade pode entender que o melhor a fazer é deixar de aplicar a multa e sim aplicar apenas a advertência por escrito. Ela pode fazer isso, a autoridade pode, ela não tem a obrigação de fazer. Então, entender esse primeiro critério, esse primeiro parâmetro, para que a penalidade de multa possa ser convertida em advertência por escrito, o primeiro critério é: a infração tem que ser leve ou, no máximo, média. O segundo parâmetro ou critério é: o infrator não for reincidente nos últimos 12 meses. Não for reincidente, a palavra reincidente é o que mesmo? Repetir. Ele não pode ter repetido infrações nos últimos 12 meses. Na hora que a autoridade puxar lá no prontuário dele, não pode constar infrações nos últimos 12 meses. Esse é o segundo critério. Porque assim a autoridade vai entender que ele é um bom condutor, um condutor exemplar, que não tem infrações em seu prontuário, e por ser uma infração de menor ofensividade, que é uma leve ou média, ele pode sim aplicar advertência por escrito, entendendo como medida educativa. Isso pode ser feito tanto de ofício, por parte da autoridade, como a requerimento do condutor penalizado. E é claro que você, condutor, não vai esperar a boa vontade, entre aspas, da autoridade em deixar de aplicar a multa para aplicar a advertência por escrito. Você mesmo vai fazer essa solicitação à autoridade que está cuidando do processo administrativo que pode resultar nessa multa. Só que ainda tem um último problema. Caso a autoridade de trânsito não entenda como medida mais educativa a aplicação da advertência por escrito,
ela aplicará a multa. Então, nós vamos entender que, além de depender desses dois critérios, depende também da interpretação da autoridade que está cuidando do processo. Ficou claro isso aí para vocês? Ótimo! Então, essa foi a punição, a advertência por escrito. A primeira que nós vamos ver aí dentro da relação penalidades. Vamos para a próxima. A próxima penalidade aqui é a multa. Vamos ver. As multas elas são classificadas conforme a sua natureza, ou conforme a gravidade da infração cometida. Tem também uma pontuação relativa a cada natureza de infração cometida ou multa aplicada e o respectivo valor. Vamos ver. As naturezas ou gravidades são leve, média, grave e gravíssima. E as pontuações respectivas são 3, 4, 5 e 7 pontos. Se você cometeu uma infração de natureza leve, você vai tomar uma multa correspondente a essa infração e vão ser registrados em seu prontuário 3 pontos. Para a média, 4 pontos, grave 5, gravíssima 7. Para que serve essa pontuação? Isso é uma pontuação negativa e cumulativa, que serve para fazer um controle mais amplo das infrações cometidas por esse condutor. Caso ele venha acumular 20 pontos em seu prontuário no período de um ano, ele certamente sofrerá sanções mais severas. Tem também o valor. Na multa leve nós vamos pagar R$ 53,20, na média R$ 85,13, na grave R$ 127,69 e na gravíssima R$ 191,54. De onde que saíram esses valores? Vejam bem, com a vigoração do atual Código de Trânsito, as multas passaram a ser calculadas com base numa unidade fiscal chamada UFIR. Até hoje, se vocês consultarem o atual Código de Trânsito, vocês vão ver lá no seu artigo 258 que existem os UFIRs correspondentes a cada uma das naturezas de infrações. Vou até relacionar aqui para vocês. 50 UFIR é o equivalente à multa leve. Para a média, 80. Para a grave, 120 e gravíssima, 180 UFIRs. Só que uma medida provisória extinguiu essa unidade fiscal de imposto referente, ou seja, esse índice econômico utilizado para calcular o valor das multas. E com isso, a resolução 136 do CONTRAN, vou até escrever aqui em cima para vocês, resolução 136 do CONTRAN, que entrou em vigor em 2002, veio para estabelecer ou fixar os valores das multas, não dependendo mais de calcular com base na UFIR, uma vez que essa UFIR deixou de existir. Na ocasião, a UFIR equivalia a R$ 1,06, ou seja, R$ 1,06. Ainda tinha uma dízima periódica no finalzinho. Se vocês pegarem esse valor aqui, ó, 1,0641, e multiplicar por 50, vocês vão chegar exatamente a esse valor. E foi isso que a resolução 136 fez. Fixou o valor das multas conforme o valor da UFIR da ocasião em que essa resolução entrou em vigor, ficando então estabelecido a partir daquela ocasião que as multas seriam nestes valores fixos e não mais variáveis conforme a variação da UFIR. O que mais que a gente pode saber sobre multa? Fator agravante. O que é o fator agravante? Ele multiplica o valor das multas gravíssimas por 3, 5 ou 10 vezes. Duas observações. Só existe fator agravante para as multas gravíssimas. Não existe fator agravante para multa grave, média ou leve. Somente as gravíssimas podem sofrer fator agravante ou fator multiplicador. E esse fator agravante ele só pode ser por esses índices aqui, vezes 3, vezes 5 ou vezes 10. Outra coisa que nós podemos aprender sobre multas. As multas pagas até a data do vencimento, elas são pagas por apenas 80% do seu valor. Ou seja, vocês terão um desconto de 20% se pagar a multa até a data expressa na notificação. Se porventura
pagar após a data de vencimento, você não terá esse desconto, pagará 100% do valor da multa, ou seja, o valor integral, porém ela não sofrerá qualquer reajuste. Outra coisa, todo o valor arrecadado com as multas de trânsito é revertido para obras, melhorias e benfeitorias relacionadas ao trânsito. Porém, é questão comum em prova perguntar quantos por cento deste valor é destinado ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, ou FUNSET. Então, caiu essa pergunta na sua prova, facinho. Quantos por cento dos valores arrecadados com multa são repassados ao FUNSET? 5%. Continuando. Nós vimos agora, no slide anterior, falando sobre as infrações gravíssimas que sofrem fator agravante, vezes 3, vezes 5 ou vezes 10. E aqui eu vou apresentar para vocês quais são essas infrações que acarretam fator agravante. Desse lado nós temos as infrações que levam fator agravante 3. E desse lado nós temos infrações que levam fator agravante 5. Vamos conhecer. Dirigir sem habilitação ou com categoria diferente da habilitação exigida para aquele veículo é uma infração gravíssima com fator agravante 3. Disputar corrida por espírito de emulação. Esse emulação é instigação, competição. Também, fator agravante 3. Transitar com o veículo sobre calçadas, ciclovia, passeios, passarelas e outros. E transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%. Vejam, transitar acima da velocidade máxima em mais de 50%. Como é que funciona isso? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Vamos deixar um pontinho de interrogação aqui. Essas foram as infrações com fator agravante 3. E as com fator agravante 5? Dirigir com habilitação cassada ou suspensa. Promover na via competição esportiva. Promover ou participar de competição esportiva na via pública sem autorização. Deixar de prestar ou providenciar socorro quando podendo fazê-lo. Vejam, você é um envolvido no acidente. Deixou de prestar ou providenciar o socorro, a infração é gravíssima, vezes 5. Mas se você não é um dos envolvidos no acidente, você apenas estava passando pelo local, aí não é uma infração gravíssima e nem leva fator agravante 5. Nesse caso, caracteriza apenas uma infração grave. Obstaculizar a via e não sinalizar. Causar obstáculo na via com veículo, ou carga ou parte da carga e não sinalizar esse obstáculo. Também tem um fator agravante 5. Então essas foram as infrações relacionadas que sofrem fator agravante 5. Mas e o fator agravante 10? Não tem também o fator agravante 10? Tem, e é uma só. A única infração que tem o fator agravante 10 é o dirigir sob influência de álcool ou substâncias psicoativas. Essa já veio amparada pela atual legislação, considerada como lei seca. Até então, o dirigir embriagado ou sob o efeito de substância psicoativa era também calculada vezes 5, mas com a nova legislação, ficou mais severa, passou a ser multiplicada por 10. E uma última informação é que o fator agravante só incide sobre o valor da multa. Vocês viram no slide anterior que uma infração gravíssima, quantos pontos serão registrados no prontuário do condutor que tomar uma multa gravíssima? 7 pontos. Quando a gente fala em fator agravante, vezes 5, ou vezes 3, ou vezes 10, essa multiplicação ela não atua sobre a pontuação. Ela só incide sobre o valor da multa. Portanto, uma multa gravíssima que tem aí R$ 191,54. Vamos pegar esse valor e multiplicar por 3, ou por 5, ou por 10. Por isso que a multa por embriaguez ela é tão alta. Pensa em R$ 191,54 vezes 10 vai dar R$ 1.915,40.
Então fica bem pesado, bem salgado. Então ótimo, aqui vocês tiveram a oportunidade de ver o que é esse fator agravante e entender direitinho a aplicação desses fatores agravantes dentro da aplicação da multa, dentro do processo administrativo. Eu disse agora há pouco que exceder a velocidade máxima permitida para a via em mais de 50% é infração gravíssima com fator agravante 3. Estão lembrados? Eu até deixei aquele pontinho de interrogação, prometi explicar para vocês como é que funciona. Então vamos ver isso aqui. Veja como é que funciona as multas por excesso de velocidade. Se você estiver acima da velocidade máxima em até 20%, a infração cometida é média. Se você estiver acima da máxima entre 20% e 50%, a infração é grave. Agora, se você estiver acima da máxima em mais de 50%, aí é gravíssima, fator agravante 3 e ainda leva a suspensão do direito de dirigir. A primeira coisa é decorar isso aqui. E a próxima coisa é aprender a calcular isso. Como é que eu vou saber se o condutor está acima de 20, acima de 50, entre 20 e 50? Como é que funciona? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você estiver numa via onde a velocidade máxima é 80 por hora, você vai fazer a seguinte conta. Você vai pegar esses 80 km por hora aqui e vai colocar lá na sua continha. Se você quer calcular os 20%, você vai jogar esses 20% embaixo. E para facilitar a conta, você vai cortar o zero. Corta o zero desse 80, corta o zero aqui do 20. Então vai ficar 8 vezes 2, que vai dar quanto? 16. Então ótimo. Aqui você chegou aos 20%. Isso aqui é o máximo que você pode exceder a máxima para ficar dentro da infração média. Como é que funciona? Agora eu pego esses 80, que é a máxima, e somo com os 20% que eu achei. 16 com 80, 96. Isso significa que se você estiver até 96 km por hora, você cometeu uma infração média. E isso levando em conta uma via onde a velocidade máxima é 80 km por hora. A conta que foi feita aqui é com base em 80 km por hora. Se eu tiver até 96, a infração é média. Agora vamos aprender a calcular acima de 50. Vejam, eu vou pegar esse mesmo 80, vou calcular os 50%. Para facilitar, corto zero. 8 vezes 5, 40. Jogo o 80 cá para baixo. Tá aí. E somo 40 com 80, 120. Isso significa que se eu estiver de 97 até 120, por que 97? Porque até 96 é média, que está dentro dos 20%. De 97 até 120 é o quê? É o que está entre 20% e 50%. Não é mesmo? Até 96 é 20%. Vou circular aqui para vocês. Ó. Esse aqui é o 20%. De 97 a 120, 120 são 50%. Circular aqui para vocês também. Isso aqui equivale aos 50%. Então, de 97, que é a média, até 120, a infração é grave. Agora, quando passa de 120, vejam, acima de 120 km por hora, a infração é gravíssima, vezes 3, mais suspensão do direito de dirigir, porque o 120 já é o limite dos 50% para essa via de 80 km por hora. Vamos calcular aqui para uma via de 100 km por hora. Vejam, se a velocidade da via é 100 por hora, eu vou pegar 100, vou calcular os 20%, jogo os 20 por baixo, corto o último zero, 10 vezes 2, 20. Jogo 100 cá para baixo, 100 com 20 é igual a 120. Eu calculei os 20%. Até 120 eu estou na média. Infração média. Agora, se eu quiser calcular os 50%, eu vou pegar o 100, que é a velocidade máxima, colocar os 50 por baixo, cortar o último zero. 10 vezes 5, 50. Jogo 100 lá para baixo, 100 com 50, 150. Quer dizer que se eu tiver até 150, ou seja, de 121 a 150, eu estou na infração grave. E acima de 150, eu estou na infração gravíssima.
Espero que vocês tenham entendido. Caso ainda tenham dúvida, só voltar à aula e assistirem novamente. A próxima penalidade que nós vamos ver é a suspensão do direito de dirigir. Vejamos. Essa é uma penalidade aplicada com a finalidade de retirar do condutor infrator, por um prazo determinado, o seu direito de dirigir. E poderá ser aplicada quando? Quando o infrator atingir 20 pontos em seu prontuário. Nós falamos agora há pouco que a pontuação referente às multas ou às infrações serve exatamente para isso. Aquela pontuação vai registrando no seu prontuário, vai sendo registrada em seu prontuário, e quando você acumula 20 pontos ou mais, você vai sofrer sanções mais severas. E essa sanção é a suspensão do direito de dirigir. Então, atingiu 20 pontos, tem o direito de dirigir suspenso. Cuidado, que tem muita gente que pensa que a suspensão só vai acontecer depois que ultrapassa os 20 pontos. Não é depois que ultrapassa, é quando você atinge os 20 pontos. Viram aqui? Ótimo, continuando. A suspensão também pode ocorrer em uma única infração. Vejam, quando você cometer alguns tipos de infrações gravíssimas, a suspensão pode vir imediatamente. Querem ver um exemplo? O motociclista foi flagrado conduzindo a motocicleta com a viseira erguida, levantada. Isso é uma infração gravíssima e dá uma suspensão do direito de dirigir por 30 dias. Então, tem alguns tipos de infrações gravíssimas que acarretam sim a suspensão do direito de dirigir. São poucas as infrações que levam à suspensão direto, mas existem. Outro caso é quando você cometer alguns tipos de infrações com fator agravante. Bom, assim como eu acabei de afirmar que são poucas as infrações gravíssimas que levam direto à suspensão, no caso de infrações com fator agravante, eu já digo o contrário. Quase todas as infrações com fator agravante levam à suspensão. Quase todas. Eu não disse todas. Tudo bem? Então aqui vocês viram quais são os casos que podem levar o condutor a ter o seu direito de dirigir suspenso. E agora nós vamos ver por qual prazo pode ocorrer essa suspensão. Veja, o prazo da suspensão ele pode variar de 1 mês a 12 meses. Então, o mínimo é 1 mês, o máximo 12 meses. Acabei de dar um exemplo para vocês de uma infração que te dá 1 mês de suspensão, que é a viseira erguida. Vou dar um exemplo agora de uma infração que dá 12 meses de suspensão. Dirigir embriagado ou sob efeito de substâncias psicoativas. 12 meses de suspensão. Isso sendo a primeira vez, porque se for reincidência, o prazo mínimo vai passar de 1 para 6 meses. E o prazo máximo vai passar de 12 para 24 meses. Estejam bastante atentos quanto a esses prazos, porque isso é perguntado em prova. Anotaram aí? Muito bem, continuando então. Bom, eu falei no slide anterior que algumas infrações levam diretamente à suspensão do direito de dirigir, independentemente de atingir a pontuação ou não. E é sobre essas infrações que eu vou falar agora. Dirigir sob a influência de álcool ou entorpecente é um tipo de infração que dá suspensão direta. Nesse caso, 12 meses de suspensão. Não vou ficar detalhando o prazo aqui da suspensão para cada uma das infrações, porque isso não vai ser alvo de pergunta na sua prova. Tudo bem? Continuando. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via, também dá suspensão direta. Disputar corrida por espírito de emulação. Emulação é instigação, competição. Esse é o famoso racha. Promover ou participar de competição esportiva na via pública sem autorização. Exibir manobra perigosa em via pública. Em acidente com vítima, deixar de prestar socorro ou providenciá-lo. Repito, esse acidente é aquele que você está envolvido nele. Se você não está envolvido no acidente, apenas estava passando pelo local e deixou de prestar o socorro, não é infração gravíssima, nem tampouco
com suspensão do direito de dirigir. Isso é só para caso onde você é um dos envolvidos e deixou de prestar o socorro. Transpor sem autorização, bloqueio policial. Transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%. Vimos agora mesmo. Além da máxima em mais de 50, gravíssima vezes 3 e da suspensão do direito de dirigir. Condutor ou passageiro de motocicleta sem capacete ou sem viseira ou com a viseira suspensa, erguida, 30 dias de suspensão, lembram que eu falei? Transportar menores de 7 anos em motocicletas, lembrando que menores de 7 anos não podem ser transportados em motocicleta, somente aquelas pessoas que já têm 7 anos ou mais. E, por fim, fazer malabarismos com a motocicleta em via pública. Essas são algumas das principais infrações. Eu acredito que se aqui não estiverem todas, pelo menos 90% delas foram relacionadas aqui. Portanto, tomem nota disso. Se porventura vier perguntar na prova de vocês, já sabem quais são as infrações que levam direto à suspensão. E agora é uma dica que eu quero deixar para vocês. Não existe uma única infração que acarrete suspensão do direito de dirigir que não seja gravíssima. Vejam bem, a suspensão pode ocorrer pelo acúmulo de pontuação. Atingiu 20 pontos, suspensão do direito de dirigir. Agora, fora isso, uma única infração para levar você a ter o direito de dirigir suspenso, ela tem que ser gravíssima ou gravíssima com fator agravante. Não existe infração grave que acarrete suspensão do direito de dirigir. Não existe infração média que acarrete a suspensão do direito de dirigir, nem tampouco infração leve. Infração para dar suspensão tem que ser gravíssima. Anotaram? Muito bem. A próxima penalidade que nós vamos falar é a apreensão do veículo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no termo apreensão. Mais para frente, possivelmente na próxima aula, nós vamos falar também sobre retenção de veículo e remoção de veículo. Aí começa a confundir o candidato. Apreensão, retenção, remoção, o que cada termo desse quer dizer? O que é exatamente cada uma dessas punições? Por enquanto eu não vou fazer essa distinção, não vou colocar aqui por enquanto um paralelo mostrando para vocês o que é uma e outra. Eu vou mostrar a apreensão, depois quando eu mostrar as demais, aí eu faço a comparação. Tudo bem? Então prestem atenção, nós estamos falando de apreensão. O artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução 56 do CONTRAN estabelece que a apreensão é o recolhimento do veículo a depósito, que eu deixei na figura para vocês, o veículo com um uniformezinho de presidiário, está preso aqui, simbolizando a apreensão desse veículo. Claro que não é dessa forma que ele é apreendido, isso é só uma forma de representar aqui para vocês. Ele é recolhido a depósito. Fica sob a custódia da autoridade que promoveu a apreensão pelo prazo de 30 dias. A custódia da autoridade quer dizer a guarda, a responsabilidade dessa autoridade pelo prazo de 30 dias. Tudo isso gera ônus para o proprietário. O que é ônus? Ônus é despesas em dinheiro. Você vai pagar a remoção desse veículo até o local da apreensão, você vai pagar a estada desse veículo, diária dele, a cada dia que ele permanecer lá você vai estar pagando. Tudo isso gera ônus ao proprietário do veículo. E o artigo 238 do Código de Trânsito Brasileiro, também complementado pela Resolução 331 do Conselho Nacional de Trânsito, ainda estabelece que esse veículo poderá ser levado à asta pública após 90 dias. Quer dizer que, passados 90 dias, esse veículo não foi procurado pelo seu proprietário, o proprietário não procurou regularizar a situação desse veículo para retirá-lo do pátio de apreensão, ele poderá ser levado à asta pública. E a asta pública, está claro aqui para vocês, é o leilão. O seu veículo será leiloado e o dinheiro arrecadado
com a venda dele, será usado para custear esses ônus causados pela apreensão e pela guarda desse veículo. Caso o valor arrecadado seja suficiente para quitar todos os ônus, os débitos, e ainda sobre, esse dinheiro será devolvido ao proprietário. Mas, porventura, faltar esse dinheiro, essa diferença faltante, será cobrada do proprietário do veículo. Pegaram aí? Continuando, então. Dica, muito importante essas dicas, hein? Só ocorre a apreensão em infrações graves ou gravíssimas. Guardem isso. A apreensão de veículo somente em infrações graves ou gravíssimas. Se lá na sua prova caiu uma questãozinha pedindo para você marcar a alternativa verdadeira. Aí na letra A disse: a infração é média, deu recolhimento do documento e apreensão do veículo. Você já vai saber que essa informação não é verdadeira, porque se a infração é média, não tem como dar a apreensão. Eu acabei de afirmar aqui para vocês que a apreensão somente em caso de infrações graves ou gravíssimas. Tem exceção, Ronaldo? Tem sim, tem uma exceção. Utilizar no veículo alarme em desacordo com as normas é uma infração média e dá apreensão do veículo. Essa é a única exceção. Então, apreensão, infrações graves ou gravíssimas. A única exceção é utilizar no veículo alarme em desacordo com as normas de trânsito. Infração média e dá apreensão. Continuando. Nós vamos falar agora sobre a cassação da PPD ou ACC. PPD é a carteira provisória, permissão para dirigir. E essa ACC, vamos considerá-la como sendo a ACC provisória. Tudo bem? Tanto uma quanto a outra aqui, consideradas como provisória. Vou circular aqui, ligar aqui para ficar mais claro. Então vejamos. A cassação da permissão aqui é a eliminação dessa habilitação, seja ela permissão para dirigir ou ACC. Quando é que ela ocorre? Ocorrerá quando o condutor cometer qualquer infração grave ou gravíssima. Vejam, se você tem uma carteira provisória e cometer qualquer infração, qualquer uma, grave ou gravíssima, você não conseguirá, ao término desse 1 ano com a carteira provisória, trocá-la na carteira definitiva. A sua habilitação provisória será cassada e você não mais é habilitado. E aqui também diz que se você for reincidente em infrações médias, também ocorrerá a cassação. Então vejamos, vamos entender melhor isso. Cometeu qualquer infração grave, qualquer infração gravíssima, acabou, perdeu a carteira provisória, não é mais habilitado. Vou dar um exemplo para vocês, só para vocês terem noção da gravidade. Deixar de usar o cinto de segurança, não precisa ser o condutor não, um passageiro que esteja no banco de trás sem o cinto de segurança, acarreta a perda, a cassação da sua carteira provisória. Avançar um sinal vermelho do semáforo, também acarreta a perda, a cassação da sua carteira provisória. For reincidente, quer dizer, mais de uma, repetiu infrações médias durante o período da permissão ou da carteira provisória, também perdeu. Observem que a legislação não menciona nada sobre infrações leves. Isso nos leva a entender que com a carteira provisória, se você porventura for autuado por uma infração leve, não tem problema algum. 2 leves, problema nenhum. 3 leves, também não. Somente grave, gravíssima ou reincidência em infrações médias. Ficou claro isso aí? A reabilitação, por que reabilitação? Porque você não é mais habilitado, você vai ter que tirar outra habilitação. Então, a reabilitação poderá ocorrer a qualquer tempo. Quem tem habilitação provisória e teve essa habilitação cassada, ele não precisa esperar nenhum tempo, nenhum período, para poder reiniciar o processo e tirar outra carteira. Diferente de quem tem carteira definitiva. Vocês vão ver daqui a pouco que se ocorrer a cassação de alguém que tem uma carteira definitiva, ele precisará esperar 2 anos para depois retomar o processo para tirar outra habilitação. Agora, o caso da carteira provisória, não. Foi cassada a qualquer tempo, ou seja, imediatamente, se o condutor ou se o candidato achar conveniente, ele já pode reiniciar o processo. Claro que ele terá que refazer todos os exames, pois entendam, você não é mais habilitado.
vai ter que passar por todas as etapas. A parte da clínica, com avaliação médica, psicológica e psicotécnico. A parte do CFC, com os cursos obrigatórios, as cargas horárias, as provas de legislação, direção, tudo de novo. Inclusive pagar de novo. Tem gente que me pergunta, eu vou ter que pagar de novo? Claro, essa é a parte mais importante, né? Brincadeiras à parte, vamos lá, continuando. Cassação da CNH. Observe que agora nós estamos falando de carteira definitiva. Tudo bem? Pegaram isso aí? Definitiva. Ótimo. Quando é que pode ocorrer a cassação da carteira definitiva? Eu pensei que nem era possível a cassação da carteira definitiva. Eu pensava que cassação é só da provisória, que depois que pegasse a definitiva não perdia mais. Perde sim, e eu vou mostrar para vocês. Ocorrerá quando o condutor dirigir estando com o direito de dirigir suspenso. Vocês viram agora há pouco que existe aquela penalidade de suspensão do direito de dirigir. Aquela que vai de 1 mês a 1 ano ou 6 meses a 24 meses em caso de reincidência. Se o condutor estiver punido, estiver sob o efeito dessa suspensão do direito de dirigir e for encontrado dirigindo, ele terá sua habilitação definitiva cassada. Entenderam? Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Delito de trânsito quer dizer um crime de trânsito. Foi o juiz quem determinou essa cassação. Julgou o caso desse condutor e entendeu, amparado dentro da legislação, que a habilitação desse condutor deveria ser cassada. Então o juiz tem poderes amparados legalmente, lógico, para promover a cassação da habilitação. E ainda existe uma terceira situação, que é quando o condutor for reincidente nas seguintes infrações. Vejam bem, essas infrações que eu vou relacionar aqui embaixo agora para vocês, podem levar à cassação da CNH, mas só quando houver a reincidência dessas infrações que eu vou relacionar aqui. Acontecendo qualquer uma dessas infrações pela primeira vez, ocorrerá a suspensão. Ocorrendo pela segunda vez, aí sim caracterizará a cassação. Vamos ver que infrações são essas. Dirigir com CNH de categoria adversa ao veículo. Que infração é essa? Dirigir com categoria adversa? Simples. Você tem habilitação B, que é própria para conduzir veículos de até 8 lugares e até 3.500 kg de peso bruto total, e foi encontrado conduzindo um caminhão ou um ônibus. Nesse caso, a categoria da sua habilitação é adversa à categoria exigida para o veículo. Esse tipo de infração, ocorrendo pela primeira vez, acarreta a suspensão. Mas se houver a reincidência, aí pode levar à cassação da CNH. Entregar a direção à pessoa inabilitada ou incapacitada. Esse incapacitada está relacionado à condição física e psicológica do condutor. Talvez a pessoa é habilitada, mas estava embriagada e você ainda assim, tendo ciência disso, entregou a direção a essa pessoa. Então ela é incapacitada. Dirigir sob influência de álcool ou entorpecente. Aí é você mesmo, condutor. Primeira vez, suspensão. Claro, nós cansamos de ver isso aí. O dirigir sob influência de álcool, lembrem, lei seca. É infração gravíssima, vezes 10, é a única que é multiplicada por 10, e dá suspensão do direito de dirigir. Se ocorrer a reincidência, aí vai resultar na cassação. O que mais? Disputar corrida por espírito de emulação. A reincidência disso aqui também dá cassação. Promover ou participar de competição esportiva na via pública sem autorização. E, por fim, demonstrar ou exibir manobra perigosa na via pública. Então, essas 6 infrações que eu relacionei aqui, ocorrendo a reincidência, podem levar à cassação da habilitação definitiva, que é a CNH. A reabilitação, somente após 2 anos. Vocês viram que quando a carteira provisória é cassada, a reabilitação pode acontecer a qualquer tempo, não precisa esperar nenhum tempo. Já a habilitação definitiva, sendo ela cassada, existe um período de interstício de 2 anos. Essa palavra interstício
é o castigo que o condutor leva de 2 anos para depois então poder passar pelo processo de reabilitação. E a última penalidade que nós temos relacionada aqui é a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Quando é que o condutor poderá ser obrigado a frequentar curso de reciclagem? Quando? Vamos ver? Quando ele tiver o direito de dirigir suspenso. Vejam bem, aquela suspensão de 1 a 12 meses ou de 6 a 24 meses, se for o caso de reincidência, além do condutor ter que ficar esse período sem dirigir, ele obrigatoriamente terá que passar por curso de reciclagem. Ao término do curso de reciclagem, ele ainda terá que ser aprovado em uma prova escrita, teórica, para depois, então, reaver a sua habilitação. Envolver-se em acidente grave para o qual haja contribuído diretamente. Ele foi o causador do acidente. Então, ele será obrigado, ou poderá ser obrigado, a frequentar curso de reciclagem. Expor a risco potencial a integridade de outrem. Esse outrem quer dizer demais usuários da via. É o condutor que dirige de forma perigosa, expondo a risco a segurança de outras pessoas, tanto pedestres, ciclistas, outros condutores, como até mesmo ocupantes do próprio veículo dele. Quando for considerado infrator contumaz, essa palavra contumaz é o mesmo que habitual ou costumeiro. É o tipo de infrator que está sempre cometendo aquelas infrações. Tem o hábito, vem de habitual, contumaz. Também poderá ser obrigado a frequentar curso de reciclagem. E por fim, quando for condenado por um crime de trânsito, um delito. Vocês viram agora há pouco que o delito pode resultar na cassação. O juiz pode determinar a cassação da habilitação, mas ele também pode, ao invés da cassação, apenas obrigar que o condutor passe por um curso de reciclagem. Então, esses são os casos que podem levar o condutor a ser obrigado a frequentar o curso de reciclagem. Quem ministra esse curso são os próprios CFCs, Centro de Formação de Condutores. Mas a avaliação, a prova, ao final do curso, quem aplica é o órgão executivo de trânsito do Estado, certamente o DETRAN. Com isso, nós chegamos ao fim das penalidades. Vimos todas elas passando uma a uma. Na próxima aula, nós vamos ver cada uma das medidas administrativas. E aí, então, poder fazer a comparação entre uma e outra, penalidades e medidas administrativas, não deixando, então, qualquer dúvida para vocês, candidatos. Um abraço, até a próxima aula.